Vocês já viram o diabo? Eu já. E sinceramente, não é nada como vocês estão pensando. Ele não tem chifres ou asas, e nem mesmo roupas bonitas. Sinceramente, não é nada do que me falavam. Mas acontece que com ele andam os outros que muito parecem isso. Enfim, aqui vou lhes contar algumas dessas coisas. Me chamo Thalita e sou natural de São Paulo, capital. Venho de uma família tradicional da cidade e somos de família rica e até privilegiados, por assim dizer. Cresci cercada de mimos e frequentando as festas mais badaladas e famosas de São Paulo. Conheci pessoas que jamais imaginei que conheceria. E numa dessas festas, eu com 17 anos, conheci um garoto de 16 anos. Ele se chamava Paulo. Era diferente, muito divertido e inteligente, e muito ligado nessas coisas sobrenaturais. Ele gostava muito de viajar para conhecer lugares místicos, onde coisas sobrenaturais aconteciam. E numa dessas, o Paulo foi ao México, onde ele jura ter visto um demônio mexicano que o olhava de dentro de um dos espelhos de uma casa abandonada, onde as pessoas diziam que um demônio habitava e assombrava aquela casa. E também nessa mesma festa, eu conheci outro garoto. Ele se chamava Charles. E como o Paulo, ele também gostava de coisas sobrenaturais. Porém, de maneira muito mais radical, por assim dizer. E ele não só gostava e estudava, mas também praticava. Ele me contou nessa festa que era um praticante de Goétia, que segundo ele, era uma arte antiga de evocar demônios e controlá-los. Ele contava que havia aprendido tal técnica quando foi a Israel com seu pai para passar as férias e conhecer a sua família do lado israelense. Ele contava que comprou um livro numa velha biblioteca e o nome do livro era o Ars Goetia. E este livro ensinava a ele essas coisas. E até em certas ocasiões, as entidades que ali continham falavam com ele. E quando ele nos contou isso, todos nós rimos. Porém, logo ignoramos tudo aquilo. E em seguida, bebemos muito naquela noite, menos o Charles, pois ele dizia não beber para não sair do controle. E também dizia algo sobre o seu corpo ser um templo e essas coisas. Mas enfim, a madrugada chegou e todos os convidados tinham saído da festa a ponto de ficarmos somente Charles, o Paulo e eu. Ficamos juntando algumas coisas da bagunça que fizemos. Afinal, como estávamos bebendo escondidos, não poderíamos deixar as garrafas e coisas assim. Então, eu estava guardando as garrafas, quando Paulo propôs que jogássemos um jogo sobrenatural, já que compartilhávamos o entusiasmo sobre tais coisas. Eu disse que não estava afim, e que essas coisas não davam certo. E como estávamos bêbados, nada ali parecia real de fato. E também não teria a mínima graça não se lembrar de nada. E mesmo com muita insistência do Paulo e da Lúcia, eu e o Charles discordamos. E acabamos nos convencendo de que não seria uma boa ideia. E que de maneira alguma este jogo poderia ser feito naquela noite. Bem, um pouco depois, o Charles me levou para casa. E como a Lúcia era namorada do Paulo, ela dormiu por lá. Quando cheguei em casa, me despedi do Charles e subi rápido para o meu quarto.
E quando vi o carro do Charles saindo pelo portão, eu da janela acenei, dando um tchauzinho. Bem, eu fiquei bastante curiosa sobre aquilo que ele tinha dito, sobre controlar demônios antigos e essas coisas. Passei a noite toda acordada pesquisando sobre Goetia e li sobre os 72 selos de Salomão e como ele havia ganhado este poder de Deus para aprisionar 72 demônios num jarro de bronze. E esses demônios faziam a sua vontade. Um pouco mais tarde, recebi uma mensagem em meu celular pelo WhatsApp. E quando olhei, eu vi que era Charles, e ele me mandava ir dormir. E ele dizia que estava tarde, para eu ficar pesquisando coisas estranhas no Google. E que se eu de fato realmente quisesse aprender, ele mesmo poderia me mostrar algumas coisas depois. Eu ri e respondi a ele que ele deveria parar de me espionar. E que aquilo que eu pesquisava não era da conta dele, e que ele deveria cuidar da própria vida e deixar a minha de lado. Ele riu e ficou offline, e eu também ri. Me deitei na minha cama, e só aí que eu fui pensar em como ele sabia do que eu estava pesquisando. Pois naquela altura eu já estava tão apaixonada por ele que não importava muito com isso. E de uma forma eu não sabia como lidar com isso. E só pensava em como ele era lindo. Dormi aquela noite pensando em como eu poderia ver o Charles novamente. E na manhã seguinte, até falei com o meu amigo Paulo sobre a possibilidade de reencontrar o Charles. Mas o Paulo me disse que ele havia viajado para a chácara dos seus pais para passar a semana por lá. O Paulo disse que isso era algo que ele sempre fazia todo mês, e que era algo de família, e que ele sempre fazia. Bem, eu não queria parecer desesperada, então deixei essa história de lado, e passei a semana reparando a falta do Charles em nossas reuniões. E na última que fizemos, eu tenho certeza que ele gostaria de ter ido, pois nesta última fomos acampar num lago da família da Lúcia, que ficava no interior de São Paulo. E nessa ocasião, ficamos como sempre bebendo e contando histórias na beira do lago. Foi tudo bem divertido, e eu poderia jurar que já eram quase 3 da manhã e eu estava me arrumando para entrar na barraca. Então, quando fui fechar o zíper da barraca, eu podia jurar que um par de olhos amarelos me olhava do outro lado da lagoa. Porém, eu estava tão bêbada que não dava para ver as feições daquilo. Então, por bem ou por mal, eu deixei mais essa história de lado. A lua naquela noite estava muito linda e muito cheia. As lanternas eram dispensáveis, e eu só conseguia pensar em como eu sentia a falta do Charles. E mesmo quando havia acabado de conhecer ele, eu já me sentia pertencente a ele, como se não tivesse amanhã, e como se não existisse nada além da gente. Era como se fôssemos um casal desde sempre. Bem, na semana seguinte, entramos nas férias. E então, organizamos uma festinha de despedida, pois nessas férias todos iríamos viajar. Então, decidimos fazer este rolê só a gente mesmo. E foi decidido que iríamos fazer na casa do Charles, pois os pais dele iriam viajar para Veneza. Organizamos tudo para passarmos a noite toda juntos. E assim, bebemos muito aquela noite. O Charles parecia ter todo tipo de bebida em casa. A casa dele era muito grande, muito confortável, e da piscina dava para ver uma vista linda para o nascer do sol.
Naquela noite, o Charles saiu da festa. Segundo ele tinha algumas coisas para resolver. Então, acabei ligando para ele. E quando ele atendeu, eu perguntei se ele poderia me falar um pouco de Goetia pelo celular. O Paulo escutou a conversa e disse que eu estava indo longe demais e com muita pressa. Claro que ele disse isso com um tom de sarcasmo, fazendo pouco de mim. Mas mesmo assim, o Charles não deu a mínima. Ele disse que me encontraria em 5 minutos perto da piscina. E logo que ele chegou, fomos para o quarto dele. Enquanto subíamos pelas escadas, eu percebi que tinha muitas fotos dele pela casa, ou pelo menos de algum parente dele que se parecia muito com ele. Ele sempre dizia que o gene da família do pai dele era muito forte, e sempre geravam filhos bem parecidos com os pais. O Charles era bem afeiçoado e bonito, tinha um charme de lord inglês e um português culto bem respaldado, que parecia ser lapidado por anos. Bem, fomos subindo, e quando chegamos em seu quarto, o que encontrei foram vários livros por todas as partes, em cima da cama e na escrivaninha. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. O que de fato me chamou a atenção foi o closet dele, que era trancado com correntes fortes e um cadeado enorme. Ele dizia que dentro daquele closet tinha um segredo de família que ninguém poderia ver. Eu ri e achava aquilo super divertido. Então, ele foi me contando como as suas viagens tinham sido interessantes, falando como viveu intensamente e sobre os seus estudos. E também falava de coisas obscuras, riquezas, pactos, controle mental. Enquanto ele falava, eu mexia em seus livros. E dentre os livros havia alguns documentos. Neste momento, eu achei algo interessante. Uma carteira de habilitação com o nome de Joseph Jones, mas com a foto do Charles. Bem, eu até ri e disse que ele era muito inteligente e rico e que não precisava falsificar documentos, principalmente americanos. Ele fez uma pausa nas explicações e suspirou fundo. Bem, eu gelei com aquele suspiro. Percebi que o clima à minha volta tinha mudado. Olhei novamente para o documento e tinha escrito nos dados: nascido em 14 de maio de 1957. Eu questionei sobre aquilo. Ele disse que era só uma brincadeira e que eu não deveria levar isto a sério. O Charles, que não bebia, colocou para si uma dose grande de uísque com pouco gelo. E eu continuei dizendo a ele que não era brincadeira. Tinha carimbo e timbre do Departamento de Trânsito de Chicago. E que eu sabia como era, pois os meus tios moravam lá, e eu já tinha visto a dele. Nesse instante, o garoto lindo e meigo com ar londrino se mostrou. Ele revelou a sua identidade, e no ato de fúria descontrolada, ele se virou para mim e as suas feições haviam mudado. Os seus olhos de um castanho claro mudou para amarelo aceso como os de um gato à noite. A pupila dilatada e os seus caninos sobressaltavam a sua boca. Bem, ali na minha frente havia um vampiro. Corri por toda a casa gritando por socorro. Mas nem o Paulo e nem a Lúcia estavam ali. Eu apenas via corredores cheios de portas. E aquelas fotos dos parentes dele, ou seja lá quem fosse. E à medida que eu corria, eu sentia que ele estava mais próximo. E enquanto eu corria, ele vinha caminhando pelos corredores como se não tivesse pressa. Era como se de fato eu não fosse sair viva dali.
que estavam atônitos de pé, olhando para a porta de saída da casa. Eu desci gritando aos berros para sairmos dali, e passei por eles, esperando que corressem comigo. Mas quando me virei, eles continuavam lá, parados de pé. Entrei no meu carro, e enquanto eu manobrava, eu vi Charles derrubar Paulo no chão e morder violentamente a sua jugular. Acelerei o máximo possível para sair daquele lugar. E quando já estava quase na sápida, me deparei com a figura de Charles parado no meio da pista de pé, com aqueles olhos amarelos e um sorriso macabro me olhando. Senti meu coração acelerar e um sentimento forte quase tomou conta de mim. Mas a contraponto, eu aumentei o volume do som do carro, fechei os olhos, acelerei e fui atropelar ele. Porém, eu não senti o impacto do carro. Continuei a dirigir até a minha casa. Então, cheguei correndo e gritando pelos meus pais. Contei a eles tudo o que havia acontecido. E o meu pai ficou muito bravo. Disse que eu estava falando aquelas coisas porque tinha me envolvido com drogas. E disse também que eu havia me tornado a vergonha da família. No dia seguinte, ele ligou para o internato de pessoas loucas e viciadas em drogas. E quando ele me contou que eu seria internada para o meu próprio bem, eu corri para o meu quarto. E foi quando meu celular vibrou e vi que era uma mensagem do Paulo. E a mensagem dizia: "Não importa onde você vá, e nem para quem você fale, você sempre será a louca viciada. E eu sempre serei quem eu sou. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou te achar." Mesmo o celular sendo do Paulo, eu sabia que aquela era uma mensagem mandada pelo Charles, pois com certeza o celular estaria em sua posse. Não respondi nada. Peguei o celular e joguei contra o espelho. Apanhei um pedaço de espelho, cortei os meus pulsos, a fim de tirar a minha vida antes de ser internada. Bem, a partir daí, a única coisa que vi foram homens de jaleco branco entrando no meu quarto e colocando a porta abaixo. Eles fizeram um curativo e me levaram aos berros para o hospital. E naquele momento, eu só conseguia ver o desespero da minha mãe e a raiva do meu pai. E após me curar dos ferimentos, eu fui internado em uma clínica para viciados. Hoje, eu escrevo este relato, pois eu sei que nunca vou sair daqui. Pois o meu pai é muito rico e tem muito dinheiro para bancar a minha hospedagem para sempre. Mas em contrapartida, eu nunca vou mentir sobre o que eu vi. E querendo ou não, eu estou mais seguro aqui do que do lado de fora. Boa noite.